Boa noite, irmãos. Queremos saudá-los em nome de Jesus. Antes de começar a nossa mensagem, Romanos 2, a perdição dos judeus. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Nosso objetivo é cobrir o capítulo 2 hoje à noite. Como nós teremos ceia do Senhor em seguida, nós não vamos dar tempo para as perguntas, mas como amanhã o assunto é o mesmo, porque nós vamos começar no capítulo 3 com 8 versículos que são a continuação do capítulo 2. Então amanhã de manhã nós teremos chance para fazer as perguntas que vocês gostariam de fazer hoje à noite, tá bom? Então escreve aí, guarda, memoriza a pergunta, porque nós teremos oportunidade para fazê-las amanhã. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que Tu nos dês inteligência e percepção na compreensão da Tua palavra. Nós temos diante de nós um texto difícil e que tem provocado controvérsia na igreja. Nós queremos a Tua luz para entendermos o que o Teu servo, o apóstolo Paulo, quis dizer aqui, para nós compreendermos e aplicarmos ao nosso coração e entendermos o Teu plano maravilhoso. Oramos, ó Deus, pela salvação dos gentios, daqueles que nunca ouviram o Evangelho, que o Senhor levante missionários, que o Senhor mande obreiros, que o Senhor alevante a Tua igreja. Oramos também pela salvação dos judeus, que da mesma forma estão debaixo da justa condenação por causa dos seus pecados. Ajuda-nos a compreender estas realidades em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um pequeno resumo do que vimos até aqui. Paulo escreveu essa carta aos crentes de Roma com o objetivo de prepará-los para uma visita que ele pretendia fazer, com o objetivo de obter o apoio deles para pregar o Evangelho em Roma. Portanto, Romanos é uma carta escrita por um missionário que se apresenta a mensagem que prega e expõe seus planos a uma igreja que seria capaz de acolhê-lo e enviá-lo para as regiões distantes, no caso a Espanha, que ficava ao norte de Roma, uma região populosa, habitada por pagãos, também havia muitos judeus ali, e o alvo de Paulo é anunciar o Evangelho de Jesus ali, porque aquela região ainda não havia sido evangelizada. Como Paulo não está indo a Roma nesse exato momento, ele está indo a Jerusalém primeiro para entregar uma oferta aos crentes de Jerusalém, oferta que ele levantou entre os cristãos das igrejas que ele havia fundado. Então ele prepara a sua visita escrevendo uma carta. A carta vai chegar primeiro do que ele. E quando ele chegar em Roma, então, os romanos já têm essa carta, estarão prontos para recebê-la. Nós vimos ontem também que as coisas não foram exatamente como Paulo havia pensado. Ele já tinha tentado várias vezes ir a Roma, os planos não deram certo, agora ele está fazendo mais um plano que também não vai dar certo. E nós vimos que planejar não é errado, mas a gente deve sempre saber que, em última análise, os nossos planos estão sob Deus. Ele é quem nos encaminha, Ele é quem controla a história, as circunstâncias, e no fim, a vontade dele será feita e sempre é a melhor para nós. É boa, perfeita e agradável. Bom, Paulo, quando escreveu a carta, ele tinha alguns objetivos em mente. Ele queria expor o Evangelho, mas ele também sabia que havia rumores a seu respeito correndo em todas as comunidades judaicas. E em Roma havia uma grande quantidade de judeus. Eram das maiores comunidades judaicas daquele tempo. Muitos judeus haviam se convertido, faziam parte da igreja, mas ainda preservavam aquelas dúvidas que haviam sido levantadas contra Paulo, que ele não era um apóstolo genuíno, ele era um 13º apóstolo, ele não andou com os 12, ele não tinha nascido em Jerusalém, não era daquela região, ele tinha sido criado na diáspora, era um judeu grego, foi criado em Tarso da Cilícia, tinha tido uma educação grega, embora também tivesse sido criado aos pés de Gamaliel. Corria que Paulo falava contra a lei, contra Moisés, contra o Antigo Testamento, contra a circuncisão. Enfim, Paulo era descrito como um apóstata, alguém que estava ensinando uma outra religião diferente daquela que havia sido dada por Deus a Israel. Então, ele sabia de tudo isso, por isso, na carta, ele procura responder, ele procura se antecipar a estas questões. E já trata da questão do judeu, da lei de Israel, dentro desse plano de salvação de Deus. Então, a carta pode ser dividida da seguinte maneira, que nós vimos. Capítulos de 1 a 3, ele fala da perdição de toda a humanidade. Primeiro do gentio, depois do judeu.
Depois, metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala da justificação pela fé. Como Deus, em Cristo Jesus, recebe, perdoa, aceita e salva tanto os gentios quanto os judeus na mesma base, porque não há diferença, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois, a terceira divisão é sobre santificação. De que maneira judeus e gentios, justificados pela fé em Cristo, podem vencer o domínio do pecado e se livrar da condenação da lei aqui nesse mundo e viver no Espírito de Deus. Capítulos 6, 7 e 8. Depois ele fala a respeito da nação de Israel. Por que é que Israel, o povo de Deus, não aceitou o Messias? Por que é que rejeitou aquele prometido? Por que é que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam? Então, a resposta de Paulo está numa combinação, primeiro, da soberania de Deus. O plano de Deus era que, através da rejeição de Israel, os gentios fossem incluídos no povo de Deus. Ao mesmo tempo, Israel é responsável pela sua rejeição e é culpado por isso. Mas Deus, no final, haverá de reunir todo o Israel de Deus, ou seja, toda a sua igreja, de acordo com o seu plano. Isso ele trata nos capítulos 9, 10 e 11, que são capítulos que demandam paciência e muita perseverança para tentar compreender. Depois ele fala da vida cristã, é um tom mais prático, capítulos 12, 13 e 14, ele fala dos dons espirituais, da vida de consagração, como conviver com pessoas que pensam diferente de nós, a unidade da igreja. Capítulo 15 ele fala outra vez dos seus planos de visitar os crentes em Roma, e no 16 ele termina falando saudando várias pessoas que ele conhece lá, a lista é grande de pessoas que ele conhece lá, e ele termina com a saudação final. Então ontem nós vamos até o capítulo 8, né? Ficou aí o desafio para quem sabe numa outra oportunidade vermos de 9 a 16. Talvez vocês se arrependam disso, mas podemos tentar, não é? No futuro ver Romanos de 9 a 16. Mas por enquanto vamos ficando de 1 a 8, que em si só já é suficiente para nos ocupar uma semana. Aliás, é muito pouco tempo para tratar de tanta coisa boa e profunda que está aqui. Ontem, então, nós fizemos a apresentação da carta, da qual estou fazendo um resumo agora, e vimos o capítulo 1, que dividimos em 4 partes. A primeira parte é a introdução, que vai do verso 1 até o verso 17. Depois, Paulo entra no assunto da perdição da humanidade, começando com a perdição dos gentios. Fala da revelação de Deus na natureza, versos 18 a 20. Fala de como os gentios rejeitaram essa revelação, 21 a 23, e são por isso indesculpáveis. E fala como Deus retribuiu a rejeição, entregando-os aos seus próprios corações, para que eles desonrassem seus corpos entre si e praticassem toda sorte de coisas inconvenientes, aumentando ainda mais a sua culpa e a sua condenação. Agora, no capítulo 2, Paulo continua na mesma batida, no mesmo tom, só que dessa feita ele vira os seus canhões para Israel. Ele está dizendo que não são só os gentios que estão perdidos, os judeus também. E ele vai tratar o judeu na mesma base que ele vai tratar os gentios. Vai usar exatamente o mesmo critério. Eles receberam a revelação, rejeitaram essa revelação e, como resultado, estão à semelhança dos gentios, debaixo também do juízo de Deus. É isso que nós vamos ver no capítulo 2. Então, por gentileza, sua Bíblia aberta aí. A divisão de Romanos 2, que vai entrar no capítulo 3, que eu proponho, é essa daí. Primeiro, os judeus estão condenados, mesmo que eles critiquem os gentios, de 1 a 5. A razão é que Deus não faz acepção de pessoas no julgamento. No dia do juízo, Deus vai julgar todos de acordo com suas obras, não com base na etnia, mas com base no procedimento, tanto judeu quanto gentil. Por isso, não tem vantagem em ser judeu no que diz respeito ao julgamento final de Deus. Versos de 6 a 11. Mas então, para que serve a lei? Paulo fala disso nos versos de 12 a 16. E conclui, 17 a 24, dizendo que os judeus são indesculpáveis. O fato de que eles receberam a lei, a aliança e uma série de privilégios não significa que eles estão isentos do juízo de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é imparcial no seu julgamento. E o verdadeiro judeu não é apenas aquele que foi circuncidado e é filho de Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que no seu coração
anda de acordo com a lei de Deus, 25 a 29. E aí no capítulo 3, de 1 a 8, depois de ter provocado a ira dos judeus, né, com esse tipo de afirmação, Paulo responde a 2 ou 3 objeções que ele sabe que os judeus vão levantar depois dele ter dito tudo isso que ele disse. Veremos essas objeções levantadas e respondidas amanhã de manhã. Hoje à noite nós vamos ficar com esses 5 pontos aí. Os judeus estão condenados, porque Deus não faz acepção de pessoas, o papel da lei no juízo, os judeus são indesculpáveis, e quem é o verdadeiro judeu, que é o conteúdo do capítulo 2. Amém? É uma tarefa hercúlea, né? Vamos lá, porque só tem coisa fácil aqui, né? Vamos começar então com a primeira parte. Os judeus estão condenados também, juntamente com os gentios. Vamos ler aí, capítulo 2, de 1 a 5, está na tela. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Ele está falando do judeu aqui. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Entrei aí no verso 6, mas na verdade vamos ficar aí até o 5. Então está aí. De 1 a 5, Paulo se volta para esse ó homem. Está vendo aí no verso 1? Portanto, és indesculpável, ó homem. Embora ele não diga quem é esse homem, mas ele está se referindo ao judeu. Bom, aqui o que nós temos no verso de 1 a 5 é o que a gente chama de diatribe. Diatribe era um recurso literário muito comum na época, e também hoje, em que você começa uma discussão com um opositor imaginário. Você está querendo expor um pensamento e, de repente, você começa... Você que acha que... Ele não está falando diretamente com uma pessoa, né? Ele está imaginando alguém e começa a discutir com aquela pessoa para dar vividez ao argumento. Porque quando a gente assiste a uma discussão, a gente percebe melhor determinadas coisas. Então, é um recurso muito útil na literatura, a chamada diatribe. É uma discussão com um opositor imaginário para aclarar as ideias e os pontos de diferença. Então, Paulo aqui começa uma diatribe com um judeu praticante legalista não convertido. Alguém que acha que é salvo porque é judeu, alguém que acha que porque recebeu a lei é filho de Abraão e foi circuncidado, ele está isento do julgamento de Deus, e que tem uma atitude crítica para com o resto da humanidade, como se ele fosse uma pessoa especial, diferente, isenta, com privilégios próprios por causa da sua etnia. Ele nasceu judeu, nasceu dentro da aliança, nasceu dentro do povo escolhido e, portanto, ele é diferente dos demais. Ele não vai ser julgado por Deus com a mesma medida que Deus vai julgar os pagãos, como Paulo disse no capítulo 1. Não é? O judeu que lesse o capítulo 1 de Romanos, que nós expusemos ontem, diria assim, é isso mesmo, Paulo. É isso, você está absolutamente correto, essa gentalha vai toda para o inferno. E Paulo diz, agora eu quero dizer que você também vai. Né? Você também vai. Então ele agora vira a bateria contra o judeu que concordou com tudo que Paulo disse no capítulo 1. Esse judeu juiz está condenado, pois ele pratica aquilo que condena nos outros. Versos de 1 a 2. És indesculpável, ó homem, quando julgas, ele está falando do judeu, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui está a razão da condenação do judeu. É que mesmo que ele condene o gentio, e isso de fato o judeu fazia, o judeu era conhecido naquela época como o mais crítico de todos os homens, porque vivia condenando os pecadores, publicanos, as meretrizes, os pagãos. Eles diziam que os gentios eram combustível do fogo do inferno. Todo dia o judeu dava graças a Deus, porque não tinha nascido gentio, mulher e nem cachorro. Então, era assim que ele orava, né? O judeu legalista, né? Ele orava dessa maneira.
Então Paulo está dizendo que o fato de que ele julga outros não vai isentá-lo do juízo. Na prática, eles cometiam os mesmos erros, como Paulo vai mostrar mais adiante nos versos 17 a 24. E Deus não iria ignorar os pecados dos judeus somente porque eles eram descendentes de Abraão e outros privilégios. A razão é essa. Porque Deus é um Deus justo. 3 erros do judeu legalista hipócrita. Primeiro, ele pensava estar acima do juízo de Deus. Verso 3. Tu, homens, que condenas os que praticam tais coisas, está se referindo àquelas coisas do capítulo 1, lembra daquela lista? Não é? Tu que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Por que um judeu pensaria que ele estaria livre do juízo de Deus se ele fizesse as mesmas coisas que ele condenava? Na literatura apócrifa daquela época, se dizia que os judeus pecadores estavam isentos do juízo de Deus. Por exemplo, no livro Sabedoria de Salomão, tem lá uma parte dizendo que Deus, pedindo assim que Deus, ou dizendo que Deus é clemente e misericordioso com o seu povo de Israel, a ponto de que ele não condenará os judeus que caírem em pecado. O judeu que pecasse, ele já estaria automaticamente perdoado. Então, porque era descendente de Abraão, tinha circuncisão, era o povo escolhido, era um povo especial, portanto, ele não seria julgado como Deus julgaria os outros homens. Ele tinha uma espécie de imunidade por conta da sua situação. Paulo aqui, entretanto, diz: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Aqui está, então, o primeiro erro do judeu legalista hipócrita, é que ele pensava que estava acima do juízo de Deus. Então, e não é só do judeu, né? Às vezes nós também pensamos que nós estamos acima do juízo de Deus, acima do bem e do mal, quando, na verdade, Deus é justo e para com ele não há acepção de pessoas. O segundo erro do judeu era interpretar mal os favores de Deus para com Israel, como, por exemplo, o fato de que Deus deu a lei a Israel, deu a circuncisão, fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, esses favores, o judeu tinha interpretado como sendo uma licença para que ele continuasse a pecar. Veja como Paulo diz no verso 4, tu desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus deu todas aquelas coisas, Deus foi bom, vamos ver a lista aqui, ó. Deus foi bom, Deus foi tolerante, longânimo para com Israel, com o objetivo de levar Israel a quê? Ao arrependimento. A atitude do judeu devia ser de arrependimento, de quebrantamento, e de dizer: quem sou eu que Deus me escolheu? Por que é que Deus de todas as nações da terra foi escolher logo a mim, uma naçãozinha pequenininha, que não vale nada comparada com as grandes nações? Então a bondade de Deus com a nação tinha como objetivo produzir arrependimento. Mas, terceiro erro, o que é que produziu? Endurecimento de coração. O judeu se tornou arrogante. Ele pensou que ele era especial, que ele era diferente, que estava numa categoria à parte. Endureceu o coração, como Paulo diz no verso 5, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, quer dizer, um coração que não se penitencia, estás acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Na literatura apócrifa dos judeus havia o conceito de acúmulo de méritos. Havia o judeu, no dia do juízo, quando ele fosse ser julgado por Deus, se ele fosse encontrado devendo, então os méritos dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, seriam contados em favor dele, para que a balança pesasse em favor da sua salvação. E se isso não fosse suficiente, os méritos das matriarcas, das esposas dos patriarcas, seriam também colocados na conta dele, de tal maneira que sempre no julgamento o judeu sairia isento, porque ele era do povo especial de Deus, ele era filho da aliança, ele era filho de Abraão, Isaque e Jacó, ele tinha a circuncisão. Então, na verdade, havia um acúmulo, havia um tesouro de méritos disponível para o judeu, para que no dia do juízo ele escapasse sempre, qualquer que fosse a sua situação. Mas o que Paulo está dizendo aqui no verso 5
é que ele está acumulando, não mérito, mas o quê? Ira. Está acumulando a ira de Deus contra ele no dia da ira, no dia do julgamento, quando Deus vai se revelar como justo juiz. Então eram 3 erros que o judeu cometia. Ele pensava que estava acima do juízo, ou seja, que ele não ia ser julgado. Segundo, ele interpretou mal a eleição, a chamada e a escolha de Israel como nação especial. E terceiro, em vez de se humilhar e se quebrantar, ele havia endurecido o seu coração e passado a julgar os demais povos como se eles tivessem uma categoria à parte. Os judeus eram, estou lendo o texto aí, de todos os homens da época, os mais conhecidos por criticar, condenar e rejeitar os gentios e suas práticas, pois haviam aprendido da lei qual a verdadeira religião. Só que a verdadeira religião foi dada para levá-los ao arrependimento e não para torná-los juízes de outros homens. Agora, compare a atitude do judeu com a atitude dos evangélicos hoje. Às vezes nós somos exatamente igual ao judeu, não é mesmo? Nós somos um povo especial que conheceu a verdade de Deus, que tem a verdadeira religião, aí a gente empina o nariz e olha para os pecadores, olha para com os errados, para com os ímpios, para com os pagãos, com um desprezo enorme, quando a nossa atitude deveria ser, de fato, uma atitude de quebrantamento, de humildade e de arrependimento. Quando Lutero escreveu as 95 teses, a primeira tese foi que a vida do cristão é um estado constante de penitência. Aquele que foi salvo pela graça e que conhece a Deus, ele vive num estado constante de penitência, não de impenitência e coração endurecido, crítico e julgando os outros, mas de quebrantamento diante de Deus. A bondade de Deus para conosco não veio para nos dar uma isenção do juízo, mas para nos levar ao arrependimento. Então, Paulo, que, primeiro ponto, como eu disse, os judeus também estão condenados. Eles não deviam pensar que os favores que receberam de Deus os isentariam do dia do juízo. Segundo ponto, a razão para isso é que Deus não faz acepção de pessoas, não fará acepção de pessoas no dia do julgamento. Vamos ler aí de 6 a 11. Deus retribuirá, verso 6, a cada um segundo o seu procedimento. É esse o critério que será usado no dia do juízo. Deus vai retribuir a cada pessoa de acordo com o seu procedimento. Não será uma questão de etnia, se é judeu ou se é gentil, mas será uma questão de procedimento. E como será isso? Ele vai dar, verso 7, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, porque teve mais luz, e também ao grego. O grego aqui é o gentil. Então, vê que é a mesma regra para todos. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, porque foi o povo escolhido de Deus, e também ao grego, ao gentil. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, no dia do juízo, o critério de Deus será o procedimento. Quem praticou o que é bom, o que é certo e o que é correto, receberá glória, honra e paz. E quem fez o mal, desobedeceu à verdade e obedeceu à injustiça, virá tribulação, angústia, ira, indignação, e nisso não há acepção. Vai ser a mesma medida para todos, judeus e gentios. Veja como Paulo desenvolve isso aqui. Quando ele fala do dia do juízo final de Deus, que ele chama do dia da ira, o julgamento aqui é escatológico, ou seja, esse dia ainda está por vir. Então, há um dia que é chamado dia da ira, ou dia do Senhor, ou dia de Deus, em que Deus haverá de julgar a humanidade. E nesse dia, Deus não fará acepção de pessoas, julgará todos de acordo com as suas obras, de acordo com o seu procedimento. Portanto, não vai fazer diferença se é judeu ou se é gentil, naquele dia. Isso não significa que Deus, no presente, já não exerça juízo, porque nós vimos no capítulo 1 que a ira de Deus, verso 18, já se revela dos céus. Nós vimos isso no verso 18, não é? Então, Deus já revela a sua ira e ele já julga
e já castiga e condena no presente, embora não plenamente, e embora não totalmente, e não embora, eu diria, perfeitamente, porque ele está aguardando a revelação final da sua ira e do seu julgamento. Ele está guardando isso para o que é chamado por Paulo aqui do dia da ira de Deus, que é o dia do julgamento final. Então, há um dia diante de nós que nos aguarda, quando então, perfeitamente, plenamente, as obras de todos os homens serão julgadas e recompensadas de acordo. Até lá, não é que Deus não esteja fazendo justiça e juízo. Ele ainda castiga o pecador aqui, mas não plenamente. É por isso que o pecador peca e continua pecando, porque ele peca, olha para o céu, não cai nenhum raio na cabeça dele, ele pensa que Deus não liga, que Deus não viu, ou que ele tem uma isenção especial, aí ele peca de novo, não aconteceu nada, então ele pensa que não haverá um juízo. Haverá sim, só que esse juízo é ainda escatológico, ele é futuro, Deus está guardando, né? Ele está, na verdade, acumulando ira contra si. Deus não está pagando na hora, né? É como cartão de crédito, você faz a compra, mas você só paga no fim do mês. Então é a vida do pecador, não é? Ele está usando o cartão de crédito aqui, e a conta não está chegando, claro que não. Mas espera o fim do mês. Né? No dia da ira, a fatura será mostrada. E aí, então, haverá choro e ranger de dentes, como há todo dia 30, né? Quando a gente recebe a fatura do cartão de crédito. Choro e ranger de dentes. Então, é uma ilustração, né, para dizer como é que funciona esse dia da ira. A ira já se revela. O critério de Deus, naquele dia, está aí no verso 6. Não é? Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. E aqui há dois grupos, e somente dois no dia do juízo: os que receberão a vida eterna e os que receberão ira e indignação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Está aí, verso 7, o primeiro grupo: Deus dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ele menciona esse grupo outra vez no verso 10, que ele vai dar glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. O segundo grupo é dos que serão condenados, versos 8 e 9. Deus vai dar ira, indignação aos facciosos. Faccioso é alguém que se separa da verdade, se aparta da verdade, que desobedecem à verdade, está aí a explicação, e obedecem à injustiça, tribulação e angústia sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também no grego. Então, no dia da ira de Deus, haverá dois grupos. Um que receberá a vida eterna e o outro que receberá tribulação e angústia eternas. Qual é a base da formação desses grupos? Verso 6, o procedimento. E qual a dinâmica disso? Verso 11, para com Deus não há acepção de pessoas. Com isso, Paulo está dizendo ao judeu: não pense que você vai escapar só porque é judeu, porque é filho de Abraão, porque é da nação de Israel, porque foi circuncidado. Não pense, porque na verdade Deus vai julgar de acordo com o procedimento. Esse é o nosso segundo ponto. Então, para que serve a lei? Por que Deus deu a lei? De que sentido, então, a lei de Moisés, esse conhecimento adicional, esse conhecimento que os gentios não têm, mas que o judeu tem, a revelação especial de Deus, os oráculos de Deus, qual o papel disso? Isso não vai fazer diferença, então, no dia do juízo? Vamos ler o que é que Paulo diz aqui nos versos 12 a 16, siga aí na sua Bíblia, ou senão aqui na tela. Ele diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ele está falando do pagão, não é? O pagão peca sem ter a lei. E ele vai perecer, quer dizer, ele vai ser julgado e condenado sem a lei. A lei aqui é a lei de Moisés. Deus não vai poder usar a lei de Moisés para condenar o pagão, porque o pagão não recebeu a lei de Moisés. Então, quem pecou sem lei vai perecer, mas não com base na lei. Com base em quê? Paulo vai explicar daqui a pouco. E todos os que com lei pecaram, está falando dos judeus, mediante a lei serão julgados. Ou seja, aqui no verso 12, Paulo explica que no dia do juízo o critério vai ser a luz que as pessoas receberam.
Então, os que pecaram sem lei, eles não vão poder, Deus não vai julgá-los de acordo com a lei de Moisés, porque eles não tinham a luz da lei. Mas o judeu que recebeu a lei será condenado pela lei que ele recebeu, porque ele conhecia. Então, Deus julgará cada um de acordo com o seu procedimento dentro da luz e do conhecimento que eles tiveram. No verso 13, os simples ouvidores da lei, que são os judeus, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O judeu pensava que o fato de ter recebido a lei, os 10 mandamentos, toda aquela legislação que falava dos sacrifícios, não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardar determinadas festas, o judeu pensava que só ter aquilo e ouvir aquilo, sábado após sábado, na sinagoga, copiar aquilo, os escribas faziam aquilo constantemente, recitar, amarrar na testa, né? Colocar na mão, nas bordas, nas orlas das vestes, era isso que o judeu fazia, pedaços da lei que ele copiava e amarrava, é chamado filactério, né? Que eram caixinhas de couro com porções da lei escrita, né? Em todo lugar. Só aquilo não salvaria o judeu, não é? Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, como também os que ouvem sermões. Ir para a igreja todo domingo ouvir sermão, não é isso que vai salvar você. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Verso 14. Quando, pois, agora ele volta à questão do gentio. Quando, pois, os gentios que não têm lei, lembra do pagão, capítulo 1, que só tem a revelação da natureza, só tem o conhecimento de Deus pela natureza, ele não tem a lei de Moisés. Mas quando os gentios que não têm lei, a lei aqui é a lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui, nessa passagem, muito interessante, a gente descobre uma coisa a mais que Paulo nem mencionou no capítulo 1. O pagão, ele tem não somente a luz da natureza, mas ele tem também a consciência. Mesmo o mais bruto dos pagãos, ele tem uma noção do certo e do errado. E Deus vai julgá-lo de acordo com isso. De onde vem essa noção do certo e do errado? Você vai encontrar nas tribos mais primitivas, até nas tribos mais primitivas, um código de ética. Você não pode pegar a minha mulher, não pode tocar nela. Você não pode matar ninguém, você não pode roubar o que é meu. Mesmo os povos mais primitivos, eles têm um código de ética muito parecido com os 10 mandamentos. De onde é que vem isso? Isso vem do fato de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que eles não tenham a lei escrita, a lei de Moisés, a revelação especial, o Evangelho, todavia a lei de Deus, Paulo diz aqui, está gravada. Verso 15. A norma da lei gravada no seu coração. Não a lei escrita, mas a norma, a intenção da lei. Os princípios da lei estão gravados mesmo no coração do mais bruto e selvagem dos homens. E como é que a gente sabe disso? É porque em todas as religiões existe culpa. E onde há culpa, existe consciência. E onde há consciência, existe um código que foi quebrado. É por isso que em todas as religiões se oferece um sistema de apaziguamento da culpa, de satisfazer a ira dos deuses, de você se sentir aliviado. De onde é que vem a culpa que você encontra nas religiões mais primitivas? Exatamente nisso, porque há um código, há uma consciência que o pecado não conseguiu amortecer. Então, quando os pagãos, por natureza, agem de conformidade com a lei, essa é a pergunta de Paulo, não serão eles mais justos diante de Deus do que o judeu que recebeu a lei e não guarda? Se Deus vai julgar de acordo com o procedimento, então o gentio que age de acordo com a norma da lei, ele está em vantagem sobre o judeu que recebeu a lei e não guarda. Então é assim que Deus vai julgar no dia do juízo, ou seja, ele vai julgar os gentios de acordo com a revelação da natureza e a norma da lei que está gravada no seu coração e que todos eles quebram. Nenhum gentio, nenhum pagão consegue cumprir
inclusive o seu próprio código de ética, por mais reduzido que ele seja, ele não consegue ser coerente e consistente sua vida toda, ele acaba quebrando um momento ou outro. E também o próprio judeu que recebeu a lei e não guarda. Ou seja, no dia do juízo, sabem quantos escaparão? Nenhum. Não vai escapar nenhum no dia do juízo. No dia da ira de Deus, não vai sobrar nenhum. Nem você e nem eu. Se o critério é esse, e Paulo está falando do critério ideal, está falando do julgamento de Deus, se o critério for esse, não tem ninguém que vá escapar. E é isso que ele está querendo mostrar aqui, né? Deixa eu ver como é que eu coloquei isso sob a forma de esboço. O critério de Deus no juízo, com respeito à lei de Moisés, haverá condenação de ambos gentios e judeus, não há, portanto, muita distinção entre eles. Ambos conhecem a lei, embora em graus diferentes. Veja o verso seguinte. A causa da condenação do judeu que recebeu a lei é porque somente ouvir não justifica, vimos isso no verso 13, e a causa da condenação do gentio que não recebeu a lei, o procedimento deles mostra que a norma da lei está gravada em seus corações e a consciência deles faz o papel de tribunal e de juiz. Isso ficará claro no dia do juízo, 2,16. O ponto de Paulo aqui é que o fato de ter recebido a lei não coloca os judeus em vantagem diante dos gentios, pois eles também conhecem a lei, os gentios, embora não é a lei escrita, mas na norma do coração. E o que é que ambos têm em comum, tanto os gentios quanto os judeus? Ambos quebram essa lei. Receberam a luz, mas não andam de acordo com ela. Graus diferentes, mas mesmo assim, no final é a mesma coisa. Todo mundo calça 40, né? No final, judeu, gentio, farinha do mesmo saco, né? Todos eles são da mesma massa corrompida da humanidade, pecadores diante de Deus. Bom, judeus, portanto, são indesculpáveis. 2,17 a 24. A gente fica querendo que chegue logo na graça, né? Porque já basta, né? É só marretada. Mas é isso mesmo. Vocês notaram que o evangelho começa com a má notícia? Evangelho significa boa notícia, né? As boas novas. Mas você sabe, já notou que as boas novas começam com a má notícia? A má notícia é essa, que você está perdido. Totalmente. Não tem chance nenhuma, por qualquer critério que você estabeleça, você não terá a menor chance diante do juízo de Deus. Nenhuma. Então, a boa nova do Evangelho começa com a má notícia. A má notícia é essa: gentios e judeus estão perdidos igualmente diante de Deus, porque ambos fizeram... Notaram que é o mesmo procedimento? Deus revela, o gentio rejeita, Deus retribui. Mesma coisa o judeu. Deus revelou a lei, o judeu rejeitou porque quebra, e Deus retribui com juízo. É o mesmo padrão, não é? Tanto para gentio quanto para judeu. Capítulo 2, 17 a 24, aqui Paulo retorna a diatribe que ele começou em 2, de 1 a 5, para mostrar que o judeu não tem desculpa diante de Deus. Veja só que passagem. Agora ele nomeia o judeu, né? Até agora ele não tinha dito. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, até agora ele tinha chamado ó homem, né? Tu que julgas, ele não tinha dito, mas agora ele pegou na veia. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Gente, que coisa! Não é à toa que os judeus odiavam Paulo, né? Queriam matar Paulo de qualquer jeito. Veja o que é que ele está fazendo aqui, o que é que Paulo está aprontando aqui com os judeus. Ó. A partir do verso 17. Vamos ver aqui na sequência. Ele quer mostrar que o judeu não tem desculpa diante de Deus. A atitude pública do judeu para com a lei de Moisés era, primeiro, gabar-se dos seus privilégios. Era isso que o judeu fazia. Ele se gabava de ser uma raça especial, uma classe especial, um povo especial,
uma figura distinta, e ele se gabava de quê? A relação está aqui, ó. Verso 17. O sobrenome judeu. Ele repousava na lei, achava que a lei era um motivo de descanso, tranquilidade. Se gloriava no conhecimento de Deus. Se gloriava que conhecia a vontade de Deus. Ele aprovava as coisas excelentes. Ele era instruído na lei. Ele estava persuadido que era guia dos cegos. Os cegos aqui eram todos os demais povos. Estava tudo cego. E ele, o judeu, tinha luz. Então ele é o guia dos cegos. Ele era a luz dos que se encontravam em trevas. Ele era o instrutor dos ignorantes, mestre das crianças. E na lei ele tinha a forma da sabedoria e da verdade. Então era essa a atitude do judeu. Tem alguma coisa aqui que está errada? Não, o judeu está certo, ele era tudo isso mesmo. Porque Deus, de fato, deu a lei. Deus se revelou a Israel, não se revelou a nação nenhuma. Deus revelou a sua vontade aos judeus. Deus instruiu a nação de Israel na lei. Israel, de fato, era a única nação que tinha a verdadeira luz e, portanto, o judeu era instrutor dos ignorantes, mestre das crianças e tinha na lei a forma da sabedoria e da verdade. Mas qual é o problema aqui? O problema aqui era a atitude. Ele devia ter tomado esses privilégios e, com humildade, amor às demais nações, tentar ajudar os demais povos a conhecer o verdadeiro Deus. Mas o que é que o judeu fez? Ele se separou dos povos. Ele não comia com outros povos. O judeu não entrava na casa do pagão. Ele não se misturava com o pagão. Então, em vez de se tornar o agente de Deus para abençoar o mundo com essa verdade que ele havia conhecido, o judeu se separou do mundo. Ele se fechou em si mesmo, uma nação especial, e achava então que Deus era somente deles. Quando Cristo veio ao mundo, o judaísmo já não era aquela religião que Deus revelou no Antigo Testamento. A partir da guerra dos Macabeus, quando os judeus foram forçados a se helenizar, isso aconteceu no período intertestamentário, não está na Bíblia, a gente sabe por conta de outras fontes. Houve uma tentativa de forçar os judeus a se helenizar, a se tornar como os demais povos. E eles reagiram, foi quando surgiram os fariseus. Os fariseus, o nome já expliquei o que é que o nome fariseu significa, separado. Reagindo às tentativas de misturar, de miscigenar, de tornar em sincretismo a nação, a religião que Deus havia revelado a Moisés e à nação de Israel, os fariseus então acharam que o caminho seria a completa separação dos gentios. Total separação. Então, isso fez com que eles tomassem uma atitude, ou tivessem uma atitude de arrogância, de prepotência. Eles tinham desprezo pelos gentios quando deviam amá-los. Eles se sentiam superiores quando deveriam se sentir gratos a Deus e levar o evangelho para todas as nações. Então, o que Paulo está condenando aqui é a atitude deles para com esses privilégios que eles receberam. Então, a atitude pública do judeu era de superioridade, de arrogância, de achar que era mestre de todos, que eles estavam acima da lei, que não seriam julgados, enfim, tudo aquilo que nós já vimos no início do capítulo. Era essa atitude pública. Mas qual era a verdade a respeito deles? Na prática, o judeu cometia os próprios pecados que condenava. Veja o que Paulo diz de 21 a 22. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? O judeu pregava que não devia furtar, mas ele furtava do mesmo jeito. Tinha judeu ladrão, né? Tinha judeu ladrão, tinha judeu que roubava tirava o que não era seu, que omitia, que cobrava juros extorsivos. Isso você vê no Antigo Testamento direto, né? A prática da extorsão, oprimir o trabalhador, o órfão, a viúva, negar o dízimo, negar as ofertas, não dar a Deus o que é de Deus. O judeu pregava, você não pode furtar, é a lei de Deus. Mas ele roubava do mesmo jeito. Do mesmo jeito, era ladrão do mesmo jeito. E ele pensava que Deus, então, ia condenar o pagão ladrão e não ia condenar o judeu ladrão. Deus vai condenar do mesmo jeito. Tu que pregas que não deves cometer adultério, cometes. Verso 22. Jesus disse que quem olha, disse aos judeus, que vocês ouviram o que foi dito, não
não adulterem, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. O judeu adulterava também, mesmo que ele pregasse contra o adultério, mas ele adulterava também. Ele pregava contra a idolatria, mas roubava os templos pagãos. Essa referência aqui é um pouco difícil de compreender a que é que Paulo se refere, mas o que talvez Paulo se refira é o fato de que os judeus condenavam a idolatria, mas quando eles fizeram guerra contra os pagãos, roubavam os ídolos, o ouro e a prata. Destruíam os ídolos, mas ficavam com o ouro e com a prata dos templos pagãos. Não é? Então, se era idolatria era pecado, devia jogar fora, era tudo. Né? Jogava o ídolo, mas ficava com o ouro e com a prata. Não é? Então, havia uma incoerência da parte do próprio judeu. 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A gente não sabe exatamente o que Paulo está citando aqui, provavelmente é Isaías 52, 5, onde o profeta já condenava a nação, dizendo que, por causa dos pecados da nação de Israel, os pagãos zombavam de Deus e desonravam a Deus, dizendo: olha, eles falam que deles conhecem o único Deus verdadeiro, só o Deus deles é Deus, mas aí o procedimento desse povo desonra a Deus. Então os pagãos já escarneciam do verdadeiro Deus por causa do procedimento do seu povo. O nome de Deus é desonrado, é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Gente, eu não preciso fazer muita força para trazer essa aplicação para nós, não é? Nós temos a mesma atitude, nós os evangélicos, nós olhamos para os não evangélicos e temos um discurso moralista, não é? Que não está errado, porque Deus de fato nos deu a sua vontade, a sua lei. Nós conhecemos a Cristo, conhecemos o caminho da salvação, mas a atitude de arrogância, de superioridade, de condenação é tão grande que a gente não enxerga os nossos próprios pecados. E a gente acaba praticando as mesmas coisas que a gente condena. E agora, lembra no início, quando eu apresentei a série, que eu falei de 3 coisas que aconteceram recentemente, não é? A questão do Caldeirão do Hulk, o Big Brother Brasil com 2 evangélicas agora. O que é que essas evangélicas vão fazer lá, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, né? Ridículo, né? O pessoal vai fazer gozação mesmo. Olha aí as santinhas, né? Olha aí os evangélicos, olha aí fazendo show por dinheiro, né? Mesma coisa, comercializando a fé, e enfim, é isso aí. Então, como eu disse a vocês, nada novo debaixo do sol. Nada novo. A igreja sempre foi desafiada a olhar para dentro de si, rever as suas bases, reafirmar a sua identidade, traçar os limites. E eu penso que esse capítulo aqui, embora dirigido aos judeus, ele tem um impacto muito grande em nós, porque, num certo sentido, nós somos a continuação desse povo aqui. Nós nos consideramos um povo especial, que recebeu de Deus o Evangelho, que é a revelação maior do que a lei de Moisés. Recebemos de Deus privilégios, temos uma aliança, recebemos os sacramentos, recebemos os apóstolos, o Novo Testamento. Então, de fato, nós temos privilégios que nos deveriam levar a uma vida de humildade, santidade, sabedoria, compaixão e coerência, porque o que está em jogo, na verdade, é o nome de Deus. Vamos continuar, então. Última parte. Quem é o verdadeiro judeu, então? Veja, o que Paulo está tentando fazer aqui, eu disse a vocês, né? Ele está querendo convencer a igreja de Roma, que é preciso pregar o evangelho lá na Espanha, onde há pagãos que nunca ouviram o evangelho e há muitas colônias de judeus. E os judeus vão dizer: pregar o evangelho para o judeu? Por quê? O judeu já é salvo. O judeu é descendente de Abraão, ele é um povo especial, tem a circuncisão, ele vai ser salvo de qualquer jeito. Paulo diz: não vai não. Não vai não, o judeu vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai ser julgado na mesma base do pagão. E ele precisa do evangelho. Senão, ele vai para o inferno com circuncisão e tudo. E sem comer carne de porco, que é pior ainda, né? Se absteve aqui a vida toda e ainda foi para o inferno, né?
deixando de comer um porquinho, tal, uma feijoada, galinha cabidela, essas coisas todas. Vai. Então é isso que ele está dizendo. Ele quer convencer a igreja de Roma de que não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, judeus e gregos, e todos eles precisam do Evangelho. Todos eles pecaram e eles só são salvos na mesma base que é a fé em Jesus. O judeu que não crê em Jesus Cristo, ele está condenado, porque ele vai ser julgado por um Deus que não faz acepção de pessoas. E diante do juízo de Deus, ele quebra a lei. Ele é incoerente, ele quebra a mesma lei que ele anuncia, na qual se gloria. Por isso não tem escapatória. Tem que ser através de Jesus, fora dele não há possibilidade nenhuma de salvação. Quem é o verdadeiro judeu, então? Alguém poderia perguntar. Aqui Paulo vai tratar da questão da circuncisão. A circuncisão, eu não vou, talvez todo mundo sabe o que é circuncisão, eu não vou tentar descrever aqui porque é gráfico demais. Então, todo mundo sabe o que é. O que é a circuncisão? É sinal da aliança entre Deus e Israel, não é? É. E é uma das 3 marcas do judaísmo na época de Jesus e de Paulo. Se você chegasse na época de Jesus e de Paulo para alguém no Antigo Oriente Médio e perguntasse assim, o que é um judeu? A resposta seria o seguinte, judeu é aquele cara que quando nasce, o pai corta, sim, né? Segundo, ele não come determinadas comidas e no sábado ele não faz nada. São as 3 marcas do judaísmo. Circuncisão, a dieta religiosa, o judeu não comia determinadas comidas, e o calendário religioso, ele guardava o sábado e determinadas festas. Eram os 3 identificadores raciais. O que era um judeu? 3 coisas. Ele se gloriava nessas 3 coisas, o judeu. Era isso que dava identidade à nação judaica diante do mundo gentil e do mundo pagão. E era muito difícil para um judeu, mesmo convertido, largar isso. Lembra quando Pedro, já convertido, o apóstolo, depois de Pentecostes, está lá em Cesareia, tem uma visão que desce um lençol do céu, cheio de animais, não é? Porco, galinha, tudo. E Deus disse, Pedro, levanta-te, mata e come. O que é que Pedro disse? Nunca, Senhor, porque tem animal impuro aí. Nunca na minha boca entrou comida impura. E Pedro já era crente, era apóstolo, mas ainda mantinha o ranço da lei cerimonial de Israel. E para ele entrar na casa de Cornélio para pregar o evangelho, foi preciso Deus mandar um anjo. Por quê? Porque judeu não comia com gentio. Foi uma dificuldade Deus levar os apóstolos, menos Paulo. Por isso que Paulo foi chamado à parte, né? Mas foi uma dificuldade para Deus convencer os apóstolos de Jerusalém de que Deus não estava mais fazendo qualquer distinção e que eles tinham que pregar o evangelho aos gentios também, porque se dependesse dos 12, eles teriam ficado em Jerusalém. Foi por isso que Deus mandou uma perseguição, né? Para expulsá-los de Jerusalém. Tiveram que sair todos, porque senão o evangelho tinha morrido, nascido e morrido em Jerusalém. Mas graças a Deus que ele tinha outros planos, não é? Então, a circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e Israel. Qual o valor da circuncisão, então? Veja o que Paulo diz aqui, verso 25 em diante. Porque a circuncisão, ele está discutindo com o judeu, né? A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele diz, não adianta nada você ser circuncidado se você não guarda a lei. Né? É só uma operação de fimose, não significa absolutamente nada. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se, por acaso, o gentio que tem a norma da lei andar de acordo com o que é correto, a incircuncisão dele vai valer como circuncisão na tua frente, tem mais valor do que a tua. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra,
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Está definido, então, o que é o verdadeiro judeu. A circuncisão era um símbolo da circuncisão do coração. Judeu não é aquele que é externamente, porque é descendente de Abraão e porque tem a circuncisão e as duas outras marcas. Mas judeu é aquele que é circuncidado no coração e que busca de fato a vontade de Deus e fazer o que é de Deus. Esse é o verdadeiro judeu. E aí você já percebe que na cabeça de Paulo, é um tema que ele vai desenvolver nos capítulos 9, 10 e 11, dentro de Israel, nem todos são israelitas. Só porque são filhos de Abraão, não são necessariamente judeus. Há os que são os verdadeiros israelitas dentro da nação de Israel, que Paulo chama de o descendente ou o remanescente fiel. Tá certo? Que são aqueles que seguem nas pisadas de Abraão, de Isaac, Jacó e assim por diante. Então, está aqui definido o que é o verdadeiro judeu. É uma atitude, não é uma questão de símbolos externos, mas uma questão de atitude para com Deus, de obediência e de quebrantamento. É preciso dizer aqui, pensando aqui nesse verso, 26, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei. Paulo pode dar a impressão aqui nesse capítulo 2, e essa é uma das dificuldades do capítulo 2, de que é possível alguém guardar a lei e ser justificado por ela. Ele não, é claro que esse não é o pensamento de Paulo. Todas essas frases e declarações que nós encontramos aqui, em que Paulo parece dizer que é possível, que Paulo fala de alguém que cumpre a lei, guarda a lei e é justificado pela lei, que vai ganhar a vida eterna por causa do procedimento, Paulo está falando da base nua e crua do julgamento de Deus. Então, Deus, ele está falando do julgamento, ele não está falando da salvação. A salvação consiste em você ser tirado desse esquema. Como é que você é tirado desse esquema? Quando um representante seu passa por esse esquema, cumpre a lei e ganha para você aquilo que você não podia ganhar. Cristo. Ele vai falar disso no capítulo 3, capítulo 5. Então, ele está falando aqui do julgamento. A base do julgamento é esse, obras. E por esse critério, você não vai ser salvo. A sua única esperança é se Deus usar outro critério com relação a você. Porque se ele for usar esse critério, você está condenado e eu também. Judeu ou gentil, qualquer um. E aí é que vai entrar a redenção em Cristo Jesus. Não é? Deus, na sua sabedoria, mandou um homem cumprir a lei por nós, plenamente, totalmente, e pagar a nossa dívida, de forma que no dia do juízo nós estamos isentos. Não porque somos inocentes, porque não somos inocentes, mas porque alguém assumiu o nosso lugar, enfrentou o juízo de Deus e venceu. Vamos falar disso mais adiante no capítulo 5. Mas já vou antecipando aqui, porque é só paulada até agora, né? E o 3 é pior ainda, vai ser a mesma coisa, até metade do 3 é só cipuada para dizer, Paulo precisa realmente nos trazer a essa posição em que nós compreendemos de que em nós não há possibilidade alguma de salvação. Vamos para o final, então. Conclusão. Paulo está aqui querendo mostrar que não somente os pagãos, ignorantes e bárbaros estão perdidos, mas também os próprios judeus que receberam a lei de Deus. Desta forma, Paulo mostra que a salvação pela fé em Jesus Cristo é necessária para ambos, judeus e gentios. Por esse motivo, precisa pregar na Espanha, onde também havia grandes comunidades de judeus. Aplicações. Talvez haja alguém aqui que pense que os judeus receberão algum tipo de benefício no dia do juízo. Eu sei que não é difícil ter gente assim, porque eu sei que há linhas dentro dos evangélicos que tendem a ver o judeu como um tipo de pessoa especial, privilegiado, que não é tratado como as demais pessoas. Eu quero lhe dizer que não parece esse o pensamento de Paulo. Eu acho que lendo Romanos 2, a gente tem a impressão de que Paulo está dizendo que diante do juízo de Deus, pode ser que diante do juízo de Deus não haverá absolutamente qualquer diferença. Não haverá. Nenhuma. Então, não quer dizer que Deus, aqui no presente ou no passado, não tenha olhado a nação de Israel de uma certa maneira privilegiada. Não é isso que quer dizer, mas quer dizer que no final de todas as coisas, no dia da ira e do julgamento, não vai fazer diferença se é judeu ou se é gentil.
A diferença vai ser, crê em Cristo ou não? Creu em Jesus como Senhor e Salvador? Sim ou não? Porque se não, o judeu vai ser julgado pelas obras e aí então só tem um resultado, perdição. É isso que Paulo mostra aqui no capítulo 2. Segundo, aos que se comparam com outros, julgando os erros alheios e pensando que é melhor do que eles. Eu creio que aqui é uma aplicação direta para nós. Eu já fiz durante a exposição. Que nós temos a tendência, porque somos evangélicos, conhecemos a Deus, conhecemos a verdade, de olhar para as outras pessoas com um ar de superioridade, esquecendo que a misericórdia de Deus para conosco devia nos fazer humildes e gratos. Somos pecadores salvos pela graça. Não é porque somos melhores do que eles. Nós não somos. Somos pecadores tanto quanto eles. Foi somente a graça soberana de Deus que nos fez diferentes, que nos chamou, que nos transformou, abriu os nossos olhos e nos deu a graça de entendermos o Evangelho. Por isso a nossa atitude sempre tem que ser de gratidão a Deus, de humildade e evangelização. Anunciar a boa notícia a todos eles. Talvez haja alguém que pense que uma vida reta e correta haverá de salvar você. No fundo, eu sei que nenhuma pessoa admite isso abertamente. Mas essa é uma atitude tão enraigada no coração humano que ela se torna, às vezes, inconsciente e imperceptível. No fundo, há pessoas que acham que se elas fizerem a coisa certa, Deus vai, de alguma maneira, lhes conceder algum tipo de privilégio. Ou seja, no fundo do nosso coração, nós tendemos a estabelecer um relacionamento com Deus baseado em mérito. Se eu fizer isso, se eu for bom, se eu conseguir isso, Deus, em troca, vai me dar isso. Isso, infelizmente, é feito explicitamente em alas do evangelicalismo brasileiro, que fazem uma troca entre os favores de Deus e determinados comportamentos. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus, em troca, vai dar prosperidade, vai dar cura, tal, tal, tal. Então, o que é uma perversão do Evangelho. Né? Perversão do Evangelho. Então, se você, no fundo do seu coração, tem um relacionamento com Deus que é baseado em mérito, eu digo para você que você está no caminho errado. Saia dessa, porque não tem vantagem nenhuma para você. Nenhuma, nenhuma. Você tentar um relacionamento com Deus com base em mérito, você está perdido, porque no final das contas, você nunca vai conseguir mérito suficiente diante de Deus para nada, para a menor das misericórdias dele. Então, hoje, renuncie a esse tipo de relacionamento com Deus baseado naquilo que você é e entenda a graça de Deus manifesta em Jesus, como Deus graciosamente, gratuitamente lhe oferece perdão, vida eterna, paz, reconciliação, mediante a obra completa e perfeita de Jesus. É a única base na qual nós podemos ter um relacionamento significativo com Deus. É uma pena que existe tanto legalismo dentro dos meios evangélicos. A quantidade de relacionamentos baseados em mérito, que é ensinado, que é pregado dentro do evangelicalismo é triste. E não é de estranhar que você encontra crentes frustrados, deprimidos, desanimados, desigrejados, desistiram de igreja. Porque tentaram, não deu certo, caíram fora. Mas por quê? Porque eles não entenderam. Né? Sempre era uma coisa com base no toma lá, dá cá. E não funciona com Deus assim. Não funciona porque você não tem nada para dar. A verdade é essa, você não tem nada para dar para Deus. Nada, 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 nada. Se Deus fosse dar o que você merece, era inferno. Aqui, agora, hoje e para sempre. Se Ele fosse dar o que você merece. Espero que Romanos 1 e 2 cure você de qualquer ideia errada de que você pode se relacionar com Deus com base em alguma coisa boa ou meritória que você tenha. Porque esses 2 capítulos estão aqui para isso, para nos curar, para nos livrar de nós mesmos, para ver e expor a nossa realidade. É por isso que eu disse que as boas novas começam com a má notícia. E a má notícia é essa, você é pecador e você não tem o que fazer a respeito disso. Você não pode resolver esse problema. Não tem como salvar-se a si mesmo. E, finalmente, aos que acham que há pessoas que serão salvas sem ser mediante Jesus e a salvação pela fé nele. De vez em quando a gente encontra pessoas assim, exaltando pessoas notórias pela
filantropia, pela misericórdia. Eu não estou entrando no mérito, mas eu vou dar um exemplo. Mahatma Gandhi, Madre Teresa, né? E a gente imagina assim que tem pessoas que dizem assim, isso com certeza vai ser salvo, uma pessoa que dedicou toda a sua vida aos pobres, uma pessoa que pregou a paz e tudo mais. Você sabe que a questão da salvação não tem a ver com esse tipo de coisa. Porque Madre Teresa de Calcutá e Mahatma Gandhi e Martin Luther King, eles são pecadores iguaizinhos a você. Iguaizinhos, a mim e a você. Se eles forem salvos, é mediante a fé em Jesus Cristo, só. Não é mediante nada que eles fizeram, mas é mediante a fé em Jesus. Não há exceção. Espero que isso tenha ficado claro. Amém? Graças te damos, porque não permitistes que ficássemos na nossa ignorância, escravos do pecado, do medo, das trevas, debaixo da ira, caminhando para o matadouro. Mas na tua misericórdia, tu viestes na pessoa de Jesus. Tu amastes o mundo de tal maneira que destes o teu Filho, para que todo aquele que nele crê, judeu e gentil, não pereça, mas tenha vida eterna. Te damos graças pela tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que nessa noite tu estejas consertando a teologia do coração de muitos que aqui se encontram, talvez. Que o Senhor ajeite a nossa cabeça para entendermos melhor o nosso relacionamento contigo. E também conserte os caminhos do nosso coração. E se há em nós alguma hipocrisia, se nós temos cometido aquilo que condenamos, se nós estamos fazendo aquilo contra o que pregamos, Senhor, perdoe a hipocrisia e a inconsistência. E ao participarmos da ceia, Senhor, nos renove, nos enche do Espírito Santo, nos alevanta e nos encoraja para te servir aqui nesse mundo, para que o teu nome não seja blasfemado entre os gentios por nossa causa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.